Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Nós estamos na jornada de Jonas. Hoje terminamos, pregamos os 4 de Jonas, um livro de 4 capítulos, de capítulos curtos, muito fácil de ler. Esse tem 11 versículos. Eu vou usar a NVI, Nova Versão Internacional, então pode ser que a sua Bíblia seja um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Nós estamos da mesma forma na Escola Bíblica Dominical, na jornada de Gênesis. Hoje aprendemos o Gênesis 39, domingo que vem, obviamente, é o 40, na sequência, e vamos até terminar o livro do Gênesis. Uma grande bênção, Deus tem nos ensinado muito lá. Hoje nós aprendemos mais um pouco da vida do José, agora até os 50, vai falar da vida desse moço, que não se vendeu, que não se rendeu, que não se entregou, que ganhou do pai uma túnica talar, que era uma túnica especial, uma veste especial, para ocasiões especiais, e da veste talar, ele recebe uma túnica de escravo, mas ele vai ser um escravo que não se vende ao sistema, mas que serve a Deus naquele lugar. Isso no capítulo 39. No capítulo 40 vai falar do copeiro, do padeiro, dos sonhos deles e da interpretação, que é José que é usado para tal, e é uma grande bênção nós aprendermos a vida do José, em nome de Jesus. Mas por enquanto nós estamos aqui no Jonas, capítulo 4, 11 versículos. Eu vou ler aqui os 11 versículos para a igreja, e depois eu quero discorrer com os irmãos, falar versículo a versículo, e nós vamos então encerrar a leitura do livro de Jonas aqui. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Eu vou ler aqui, acho que está mais fácil. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecera com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, de madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? De novo, né? Respondeu ele: sim, tenho.
Estou furioso a ponto de querer morrer. Você prestou atenção quantas vezes ele disse que quer morrer? O cara é terrível. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena desta grande cidade? Pai, abrimos, lemos as Escrituras Sagradas. O nosso clamor é que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos corrija, o Senhor fale conosco. Nós precisamos te ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu não vou dar assim muita ênfase, mas a cidade de Nínive, nós até colocamos o mapa aqui a semana passada, quando o Senhor manda ele ir para Nínive, mas ele vai para Tarsas, ele desce Espanha e vai para Espanha, desce o mar, vai para Espanha, pega um barco ali e vai para lá. E Nínive, meus irmãos, era a cidade, talvez da época, a mais grande. Não tinha uma cidade maior do que ela, tudo ali. E esse profeta foi o cara mais eloquente. Não tem um na Bíblia, nenhum discípulo, nenhum profeta, ninguém que pregou a palavra, pregou o evangelho e toda a cidade se converteu. Não tem um. É o único que a Bíblia fala que toda a cidade se converteu. Toda. E o sermão dele não foi mole. Sermão irado. Ele dizia, o sermão foi: dentro de 40 dias, essa cidade será destruída. Esse é o sermão do Jonas. Não vai sobrar nada aqui. Então é muito grave o que acontece ali. Mas o Jonas, meus irmãos, e quando termina o livro, dá-nos a impressão que ficou, como fala no Google, né? Ficou na nuvem. Você não sabe o que aconteceu. O cara, a impressão que dá, que ele não está bem na foto. Mas também não podemos dizer que não está. Porque quem escreveu o livro, ele fez questão de terminar desse jeito. Possivelmente esse seja o ponto positivo para que os interlocutores, os leitores da carta, eles depois prestassem atenção e dissessem o que é que esse sujeito está falando, para nós refletirmos. Você pode dizer, o cara terminou mal. Pode ser que não tenha sido relatado tudo aqui, tudo assim, o término aqui, o encerramento, mas ele deixou uma pergunta para nós: o que você vai fazer diante do que você conhece sobre Jonas? É essa pergunta, né, nas entrelinhas que está feita no capítulo 4. O que você fará? Então eu dei um título à mensagem: a tristeza de Jonas e a misericórdia de Deus. Eu poderia colocar a paciência de Deus, porque pensa num cara que Deus teve que ter paciência com ele. Foi Jonas, mas muita paciência, porque o cara era terrível. Mas o Senhor não deixou de tratá-lo e trata ele até o fim. Então, meus irmãos,
Esse capítulo 4, ele vai mostrar isso para nós. E há um contraste entre a impaciência do coração humano, do Jonas, e a longanimidade de Deus e a bondade de Deus. Eu falarei depois sobre isso. Nós vamos até ler o texto lá de Gênesis. Irmãos, o que Deus fez com Jonas, Ele não fez com Moisés. Então Deus foi extremamente longânimo com Jonas. Então, meus amados, essa é a temática do livro do Jonas. O cara que foi chamado para uma missão, mas ele quer enrolar Deus. Ele quer convencer Deus de que Deus estava errado e ele estava certo. Vai pensando aí, será que a gente é assim às vezes ou não? Eu estou certo, é o meu pensamento, não é o de Deus. É eu que tenho razão. Não é Deus não, sou eu. Então Jonas, ele vai nos mostrar muito e fala sobre isso, sobre um homem egoísta, que é um mal também dos nossos dias, um egoísmo exacerbado. Então é para mim e para o outro, tchau. Então Jonas fala no versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Com isso, enfureceu. Ele ficou irado. Deus manda um missionário, mas o missionário ou o profeta não tinha um coração missionário. Como que nós podemos falar isso? É como se eu falasse assim, ó, vamos fazer uma visita em determinado lugar, uma determinada instituição que precisa de Jesus, que precisa ser salvo, que precisa da graça de Deus, e nós vamos, ou vai alguém e chega lá e fala, para vocês não tem jeito não, hein? Vai morrer tudo. E é isso que Jonas está fazendo. Ele tinha isso no coração, ele não tinha um coração missionário. Ele, ao invés dele ter a alegria por eles terem sido alcançados, ele fica bravo, ele fica irado. Está no texto que ele está irado, ele está arrependido. Ele permitiu que o seu coração egoísta, ressentido, fosse cheio disso. Ele ficou zangado porque Deus se compadeceu de um povo que era inimigo de Israel. Então são pessoas que dizem assim, não, eu sou melhor do que você. Minas é melhor que São Paulo, São Paulo é melhor do que Minas. São Paulo só é bom, o resto é tudo porcaria. Indaiatuba é maravilhoso, o povo ali de Salto não pode ser salvo. É isso que ele está dizendo. Falou, olha, esses caras vão ser salvos, eles são inimigos de Israel. Meus irmãos, o Evangelho, depois, quando você estuda o Evangelho, você sabe, vai ver o Evangelho da graça, e vai ver o Senhor Jesus alcançando. Meus irmãos, o Senhor não está olhando para isso, Ele não está olhando que placa que é, desde que prega o Evangelho, obviamente, não está olhando para isso, de onde que é, a cor, não está olhando, irmãos, para A, para B, para C, de onde você veio. Eu estou olhando para a vida, porque nós aprendemos lá que coisas
Vidas são importantes, não as coisas, não o que representa as pessoas, não a conta bancária dela, não é isso, irmãos. O que representa, o que vale para Deus, para o Senhor, é a vida, é a alma dela. Isso é que vale a pena. É isso que, para isso foi pago um alto preço, pelas vidas. É isso que aconteceu. E ele fala no 2, ele orou ao Senhor: Senhor, foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Olha aqui, que expressão forte. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar e depois se arrepende. O Senhor mandou eu pregar que ia destruir a cidade, e agora o Senhor salva a cidade. Queimou o profeta, queimou o ministério do cara. Agora ele fica bravo com isso. Ele não se alegra com a salvação dos ninivitas. Já passou isso pela sua vida? Você pensar isso e falar assim: não, esse aí sem chance. E isso, meus irmãos, toma um lugar tão, às vezes, significativo nos corações, a ponto da pessoa não falar nada. Ela não corrige, ela não ensina, ela não discipula, ela não vai para a missão, porque ele pensa que está tudo muito bem. Eu estou muito bem, obrigado. Estou num lugar confortável, não tenho uma grande multidão, mas está confortável. Eu ouço uma boa música, eu estou num lugar climatizado. Então, meus amados, ele disse: eu sabia, por isso eu quis ir para Tarsis, que o Senhor é Deus longânimo, misericordioso, e que o Senhor alcançaria essas vidas. Ele fica bravo, irmãos. Olha que coisa doida. O cara bravo porque o ministério dele foi um sucesso. O cara bravo porque a palavra que ele pregou, se dependesse dele ia dar problema. Mas como a misericórdia de Deus é que agiu, o poder de Deus, a graça de Deus, as maravilhas de Deus, a cidade foi alcançada por conta de Deus. Eu sabia. Então, meus amados, isso demonstra o egoísmo de Jonas. Ele não olha para o desejo de Deus de querer perdoar. Eu penso, meus irmãos, o quanto que nós já jogamos tesouros, quando eu falo tesouros, pessoas, no lixo, porque nós descartamos, nós dissemos: não tem jeito. Agora, Jonas, o egoísmo está demonstrado aqui porque ele disse: eu sabia. Ele sabe o que é Deus, ele conhece o que é Deus, mas ele não quer que os outros saibam quem é Deus que ele sabe. Ele não quer que os outros conheçam o Deus que ele conhece. Ele não quer. Ele fala, ele relata ali: eu sabia. E isso, meus irmãos, quando ele vê a conversão deles, ele ficou muito, mas muito triste, e demonstra egoísmo na vida de Jonas. O 3. Se você ler esse capítulo 4, você vai ver quantas, eu não contei quantas ele fala. Agora ele fala assim: agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver.
não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já falou isso na sua vida? Não dá mais. Está ruim, é melhor morrer. O que é que eu estou fazendo aqui? Olha aí, nada dá certo na minha vida. Olha aí, eu não estou vendo nada acontecer. É isso que ele está dizendo. Olha aí, meu ministério, olha aí o que o Senhor falou, olha aí. Tira minha vida, é melhor. Jonas, meus irmãos, eu vou usar esse termo. Aqui, meus irmãos, ele está assim, é um suicida em potencial. E é um tema da cidade, inclusive, que nós moramos, que mês sim, mês não, ou semana sim, semana não, nós sabemos que há suicídio aqui na cidade. Uma das melhores cidades do Brasil, das mais confortáveis. É o que está acontecendo com Jonas. E ele diz isso: é melhor eu morrer. Coloca Êxodo 32, Gabriel, versículo 31. Então, meus irmãos, Jonas, eu disse que falaria o versículo, diferente de Moisés, que ele foi para o alto sacrifício. Ele estava disposto, está ali o texto, a rasgar o nome dele do livro da vida, para que eles, os seus compatriotas, fossem para a terra prometida. Jonas não. Eu falei para vocês, o que ele deu para Jonas, ele não deu para Moisés. Não deu. Está aqui, ó. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si deuses de ouro, idólatras, né? Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, do contrário, risca-me do livro que escreveste. Ele falou assim: tira o meu nome e que eles vão. Deus não permitiu, meus irmãos, não permitiu. E Jonas, beleza. Deus cuidou muito bem de Jonas, meus irmãos, muito bem mesmo. Jonas, ele deu um completo desânimo à sua vida. Meus irmãos, eu olho, às vezes eu olho específico, mas às vezes eu olho geral. Irmãos, como eu vejo pessoas desanimadas. E digo mais, eu entendo pouco, até por conta do ofício, por exemplo, de doenças psicossomáticas. Eu entendo, por conta do ofício. Mas, irmãos, quando você se entrega a qualquer coisa, a um pensamento que é mau, ao desânimo, à tristeza, à frustração, vou te contar, esse trem te engole. Isso é a medicina fala, querido. Brother, tem hora que você tem que se levantar. Eu já passei dias, por exemplo, mas aí é enfermidade física. E sabe quando você já está assim, meio lá e meio cá, num mineirês bem fluente, meio lá e meio cá, e eu falo, cara, eu vou me entregar para essa gripe? Aqui não. Aqui não. Então nós somos da roça, criado, meus irmãos, é com fubá, mandioca, essa coiseira. Diz aí o povo, né? E levanto lá e rumo um troço lá na panela, misturo um troço lá para erguer o cara e faço lá, cozinho, como eu mesmo, vou lá, tomo um banho e resolvo a vida, bora para frente, trabalhar, cuidar da vida. Agora eu me entrego ao desânimo, brother, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, pastor, o trem está ruim demais, está ruim, olha para o Rio Grande do Sul. Está ruim, olha para eles.
continente africano, olha lá para os muçulmanos, olha para eles, está ruim, olha para eles. Pensei muito essa semana sobre isso. Olha para eles, está ruim, né? Aí eu me entrego ao desânimo. Uma gripe derruba o cara, uma unha derruba o cara, um cabelo que caiu derruba o cara, um dislike derruba o cara, um não like, porque às vezes também não deu like, também derruba o cara. Brother, me ajuda. Ele deu o completo desânimo. Eu já dei essa informação, ela é muito... não te ajuda em nada essa informação, nada. Mas já dei e vou dar de novo. E não precisa responder, que eu vou perguntar: qual o móvel que mais se usa no Brasil? O que mais se troca? Aí, vocês nem precisaram responder, mas respondeu. Então vamos, forte agora. Qual o móvel que mais se troca no Brasil? Por que será? É tanto que você, quando vai dragar esses rios aí, o que você acha toda hora, você vê tirando lá, você vai ver as dragagens aí, é sofá. Porque a pessoa está lá encostada nesse abençoado e não sai de lá. E gente morrendo do lado, parente, irmão, primo, tudo morrendo. Isso aí... problema deles, é o que o Jonas está falando. Problema deles, não é meu. Ou então, vamos fazer diferente. Sei quem que eu poderia ter de exemplo. Pastor, você fala tanto disso, de parente, de não sei o que, não sei o que. Está tudo salvo, cara, está tudo dentro da arca. Pode estourar o chicote que nós estamos tudo salvo. Louvado seja Deus. Sim, e o outro? Eu vou terminar o sermão dizendo isso, porque Jesus disse que nós teríamos que ir e pregar o Evangelho. O salmista no Salmo 2 fala assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra. Pede-me e eu te darei. Agora eu não peço, eu não oro, eu não quero saber de mãe, de pai, de nada. Eu, pastor, estou cansado desse povo. É Jonas. Estou cansado, eu não vou orar por ninivita não. Eu estou sendo bonzinho falando de parente, né? Esse aqui eram os ninivitas, os caras que trucidavam. Então ele foi ao ponto de desejar a morte. Jonas não tinha em seu coração o amor de Deus. Agora ele se sentiu envergonhado, porque ele pregou uma coisa e aconteceu outra. A profecia dele foi anulada pela conversão daqueles que o detestavam, ou detestava o povo judeu. O 5. Jonas saiu, sentou-se num lugar leste, sentou-se em um lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Sabe o que Jonas fez? Ele pegou, liberou a palavra, saiu da cidade. Ele deve ter subido em um lugar mais alto, fez um abrigo. Eu falo sobre o abrigo. Fez lá um tipo de uma cabaninha. A palavra fala com as folhas ali, né? Lá nas encostas ali ali próximo a Belém, Jerusalém, você vê isso. Os pastores que conduzem ali as ovelhas, umas casinhas de pau, uns negocinhos, eles dominam isso, essa arte de fazer esse negócio desde sempre. Então ele vai para lá, e senta e fala assim: eu vou esperar, a minha profecia vai se cumprir e essa cidade vai virar fumaça. E ele, meus irmãos, ele queria ver uma destruição espetacular, ele não queria ver uma destruiçãozinha básica, ele está esperando o fogo cair, o troço
troço sacudir mesmo. Ele estava esperando isso. E ele vai para fora, senta lá e fica esperando. Falou: vai rolar, vai acontecer. Então, meus irmãos, você vê aqui um homem teimoso e insiste para que Deus não cumprisse o que ele tinha mandado ele para pregar. E ele falou assim: cara, eu não quero que isso aconteça. Essa atitude da insistência para que Deus não cumprisse a sua vontade na vida deles. Ele fica esperando a destruição da cidade. Então, meus irmãos, isso está mostrando para nós a luta do profeta em deixar Deus ser Deus e perdoar a pessoa. Essa é a atitude dele, a teimosia dele. Ele se recusa, meus irmãos, a participar de uma conversa. Ele se recusa a estar à mesa, ele se recusa. Na versão revista e atualizada, Almeida, enquanto ele fala que ele foi fazer um abrigo, aí deve ter alguma versão que fala assim: ele foi fazer uma enramada. Tem versão aí que fala enramada quando fala de abrigo? Ou ninguém está com a Bíblia aí? Acabou? Acabando? Bíblia não, nem eletrônica, nem nada? Cabana. Foi bom eu provocar os irmãos para não saber quem está usando Bíblia na igreja, né? O crente deveria usar a Bíblia, tá? É uma ferramenta para nós. Nós fomos deixando de lado esse negócio com celular e foi deixando de lado. Então fala cabana, a versão Almeida atualizada fala enramada. Cabana. Então, meus irmãos, ele faz isso. Eles tinham eles, como é que fala? Eles enramada, pronto, que é essa cabana, esse ranchinho lá, um abrigozinho para ele ficar olhando lá o negócio. Essa é a Almeida. A que eu uso é a revista atualizada, que não está comigo hoje aqui. Revista atualizada, ela fala enramada. Então, meus amados, e ele vai para lá e quer ver a destruição da cidade. Ele quer, vai acontecer. Irmãos, olha o que tem na cabeça do cara. Você nunca falou isso, eu sei que não. É melhor que morresse mesmo. Morrer sem o perdão, sem a salvação, sem a graça. Não pode ser, né? Do 6 ao 9, e nós já vamos para o encerramento. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e que deu grande alegria a Jonas. O único momento, essa informação é muito importante, o único momento que você vê Jonas feliz é esse momento. O único, eu já disse isso aqui uma vez para os oficiais, o único momento é quando ele, agora, olha o que isso aqui ensina para nós, é a hora que ele é alcançado, a hora que eu sou alcançado, aleluia, estou feliz, alegre, a hora que ela foi alcançada, aí, estou nem aí com isso. A hora que ele, olha o egoísmo do cara, a hora que ele foi alcançado, alegria. A hora que os outros lá, que é o que ele desejava, não foram, ele reclamando. É o 7. Contudo, na madrugada do dia seguinte,
Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça do Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. 9, né? Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Aí é quando Deus entra na história, meus irmãos. Ele respondeu: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. De novo, o cara suicida demais. Toda hora ele quer. Mas, meus irmãos, isso é uma coisa impressionante na vida do Jonas. Como ele é, desculpe a expressão, cabeça dura. Então, meus amados, Deus, na história do Jonas, você viu que ele mobilizou a planta. Nasceu a planta. A planta veio, nasceu, Deus no comando, vem o verbo, o sol, o vento quente oriental, que é o vento, em algumas versões, eu não sei se tem, é o siroco. Esse é o vento oriental, o nome dado do hebraico é siroco. Esse é o vento que chegou nele. O vento siroco, ele não é só um vento, ele vem muito quente, é muito comum naquela região. Ele vem muito quente e com areia fina. Não sei se é como uma tempestade, mas talvez não. E bate no Jonas e começa aquela areia a bater, e aí que o bicho levanta bravo. Então, meus amados, isso tudo acontece porque Deus quer que Jonas volte a falar. A estratégia funcionou. Jonas vai escutar ele, vai falar para ele o porquê. Ele fala assim: cara, é compaixão por eles. Se Deus falasse assim, né, como eu falo, meu Deus. Aí ele fala assim: cara, se você sente compaixão por uma planta, como que você não consegue sentir compaixão pelo outro, pelos ninivitas? A planta para você tem valor, o homem não. Você já está pensando umas coisas aí que eu também pensei, né? Então, pode falar? Pode, né, Bim? Então, o caramelo. Eu gostei do Alexandre Garcia quando ele falou assim, né? Eu escuto o Alexandre Garcia de manhã. Ele fala assim: e o dono do caramelo? Ninguém fala, brother. Eles falam no caramelo. Mas no dono do caramelo, ou no filho do dono do caramelo, ou no neto do dono do caramelo, o cara nem está pensando. Ah, pastor, você é contra pet? Não, brother. Aqui tem um monte de gente que tem pet na igreja, um monte. Mas as pessoas são mais importantes do que coisas. Então, meus irmãos, Jonas, ele aprende aqui na prática o que é tratar com Deus. Agora preste atenção, de novo, repito o que eu já falei domingo passado: toda a criação obedece a Deus, toda. Quem não obedece?
Nós não obedecemos, todo. Ele manda o vento vai. Ele fala para o peixe vai. Ele fala para a planta, a planta cresce. Ele fala para a lagarta come a planta. Ele fala para o mar para. Tudo obedece a Deus, tudo. Quem não obedece? O profeta, só. E é assim que acontece. Deus está falando e... Não é comigo não, moço, você é outro louco. Eu não, moço, você é doido. Querido, desperta. Tu que dormes, acorda para o que Deus tem falado nesses dias. Acorda. Todos escutam, todos os seres. Ele fala, você tem compaixão da planta. Era uma preocupação até razoável ele se zangar por essa planta, mas ela não passava de uma planta, era mais uma planta. Então hoje, por exemplo, a gente vê na nossa nação os valores totalmente invertidos. Então por vezes você vê que, e aliás é um dos grandes problemas do país, que foi sendo disseminado uma onda, e é uma onda, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer, daqui a pouco, você não vai fazer mais nada. Eu sou contra, meu irmão, tudo que é tipo de destruição, de poluição, de destruição literal. Eu sou. Agora, por conta disso, a Ana pode ser que esteja me escutando, eu escute depois. Ela esteve em Chicago esses dias. Aí ela foi numa feira lá, eu disse. Aí está lá no mapa do mundo, o país do nosso tamanho que é. Então, tipo assim, é produção. Nós vimos lá por hectare, João, por hectare do Brasil e por hectare nos Estados Unidos. Está falando de Chicago, na região de Chicago, que é uma das melhores produções. Ela assim, no Brasil a gente é muito bom, nós produzimos 400 por hectare, por exemplo, milho, lá eles produzem normal, pé nas costas, 600 por hectare. Então estão lá na frente. Aí os caras ficam, desculpa a expressão, embaçando aqui para o negócio não ir para frente. Então nós estamos lá no mapinha, estamos lá, graças a Deus é o segundo do mundo. Primeiro é eles, mas é 1000 na frente, 1000 pontos. Nós vamos ter que, o Argentina está pertinho de nós, véio. Nós somos 1000 e pouco, eles 900 e alguma coisa. E os caras embaçando. É uma planta? É uma planta. Os sistemas de valores do profeta estavam distorcidos. No Brasil tem muita gente assim. O sistema de valor está distorcido. É o que aconteceu com Jonas. Como isso é claro em nossos dias. Como isso é claro em nossos dias. E ele vai falar para o Jonas, no último versículo, que é o 11. Eu não sei se eu já li, Gabriel. Ele fala assim: contudo, Nínive teve mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita da mão esquerda. Você sabe o que quer dizer esse termo? Eu não sabia não, tá? Então, você também não tem obrigação de saber. Você vai pesquisar que você aprende, como eu fui. Ele não distingue a mão direita da esquerda. Quando ele fala isso na Bíblia para alguém, ele está dizendo: você é uma criança. Você é uma criança. Criança que não distingue. Pergunta para esses meninos pequenos aí, se eles sabem o que é direita e o que é esquerda. Eles não sabem. Então ele está chamando de crianças. Chama o profeta de criança. Além de muitos animais, não deveria eu ter pena desta grande cidade? Ele faz a pergunta para Jonas. É ele na história, né?
Os ninivitas, meus irmãos, como muitos ao redor do mundo, precisam da compaixão paterna de Deus. A preocupação do Jonas era com a planta. Isso é egoísmo, como muitos vivem hoje. Ele sentia a destruição da planta porque ela lhe servira, eu falei, né, de conforto pessoal. Enquanto está aqui na minha cabecinha, top. Mas quando foi para a cabecinha daquele, aí eu já fico indignado. Quando alcançou aquele ali, aí eu já fico com dor de cotovelo. Isso é egoísmo do Jonas. Ele não quer ver o bem-estar. Era inimigo, mas ele não queria ver. Deus, o que tem no coração de Deus, Deus que nós servimos é um Deus altruísta. Altruísta que é expansivo, grande. Ele quer alcançar as vidas todas. É isso que Deus quer. Ele quer livrar essas pessoas do pecado. E como, meus irmãos, nós precisamos hoje abrir nossa boca, nosso coração, pedir a Deus que Ele coloque esse amor altruísta em nós, para que nós possamos falar desse amor tão poderoso. Onde vamos falar? Nas ruas, nas esquinas, nas padarias, nos açougues, nos mercados, nas empresas. Eu gostei, outro dia um cliente meu falou que ia fazer, outro dia um funcionário falou: Romério, eu estou aqui, de vez em quando vem um cara falar aí durante a semana, uma empresa exportadora de frutas, deve ter lá por volta muito mais de 100 funcionários, mas eu não quero errar a quantidade. Ele não tem medo de sentar lá e falar: vamos pregar o evangelho aqui, porque tem ninivitas que precisam do evangelho, tem maconheiro, tem de tudo, um empresário que toma posição na vida. Agora muitos não fazem isso nem dentro da sua casa, deixa o negócio lastrar. Eu fico pensando, se eu não tivesse falado de Jesus para minha mãe, se ela não tivesse sido alcançada, meus irmãos, como seria duro para mim estar pregando aqui hoje. Como seria difícil. Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque esse evangelho, ele é cura, ele é salvação, ele é transformação. Eu termino lendo Marcos 16, verso 15, é o último versículo que eu vou ler, quando Jesus, ele fala para nós: para mim ser fiel aqui às Escrituras e ao texto, né? É o último versículo do último capítulo do livro de Marcos. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava, estou lendo errado, é o 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então o Senhor Jesus está falando assim: vá, Romério, para o mundo inteiro e pregue o evangelho. Vá, Gabriel, para o mundo inteiro e pregue o evangelho. Vá, Luigi, para o mundo inteiro e pregue o evangelho. Abra sua boca, querido. Abra a sua boca, porque Deus vai enchê-la da graça dele, para que você seja usado onde quer que pisar a planta dos seus pés. Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Não se envergonhe daquilo que ele tem falado para você. Não se envergonhe. É poder de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor amado,
Eu te agradeço em nome de Jesus, porque eu particularmente fui muito enriquecido com o texto e com o aprendizado de Jonas, muitíssimo enriquecido. Eu te peço que esta palavra, ela seja também uma verdade no coração desta igreja, ela seja uma palavra que vai nos curar, que vai nos transformar, mas que vai nos animar para a jornada. Jonas foi o cara brutal, toda a cidade se converteu, não sobrou um, todos se converteram. Que bênção nós vermos isso, nos ajuda nessa missão, nos ajuda a pregarmos a palavra, e pregarmos bem, pregar com excelência, com alegria, com gratidão. Eu sei que é um desafio, não é fácil, a jornada não será fácil, mas vale muito a pena. Deus, em nome de Jesus, ajuda essa igreja a trocar o conforto desse mundo pela vontade de Deus, a trocar os sofás pela presença de Deus, pelo aprendizado, pela oração, pela missão, pelo discipulado. Levanta homens e mulheres comprometidos, ainda que vá ali e leia um versículo e fale de um versículo, mas levante essa vida, Pai, levante aqui, levante essas crianças, esses adolescentes, para que eles possam dizer para a nossa geração que há jeito nesse mundo e para esse mundo. Levanta eles não se acovardem, não se acomodem, mas que eles sejam usados por Deus e abençoados por Deus, sejam instrumentos de Deus nesta geração, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Aqui, meus irmãos, nós temos um grupo pequeno que não tem condições de vir à igreja, pequeno. Nós, dentro